Namastê. Em 1938, dois adolescentes, Jerry Siegel e Joe Shuster, criaram o primeiro super-herói, Superman. A associação com Nietzsche não é direta, mas houve quem fez essa associação. Porque nos primeiros anos do Superman ele não era um sujeito muito bondoso. Nietzsche disse que o super-homem desprezaria os seres humanos, e o Superman cria uma persona de um homem fraco, de um homem medíocre, tolo, mas ele zomba, nos primeiros anos ele zombava das pessoas por conta disso. Ele era chamado de o Homem do Amanhã. Eles levaram muitos anos para conseguir publicar essa revista. Em 1932, o Jerry Siegel, não conseguindo publicar a revista, criou uma nova versão, que acabou não vingando, né, do Superman, que o Superman na verdade não era um alienígena, mas era um homem do futuro, por isso ele depois ganhou o título de Homem do Amanhã. Quer dizer, a transformação da fisiologia, a transformação do poder humano, o transbordar do homem, por isso o super-homem, era um elemento extremamente nietzscheano. E alguns chamaram Jerry Siegel e Joe Shuster de fascistas, por causa... Hoje é comum, né? Todo mundo é fascista, né? Mas eles chamaram os dois de fascistas por conta do seu personagem Superman. Mas antes de a gente continuar falando de Superman, eu estou dizendo aqui que o Superman ele foi a concretização da profecia de Nietzsche. O homem não se transformou em Superman, mas o Superman já existe. Porque Nietzsche disse que o homem sempre cria algo acima de si mesmo. Né? Óbvio que Nietzsche não esperava que nós projetaríamos para fora de nós algo, então nos uniríamos a esse algo. Nós já projetamos esse algo para fora de nós, ou esse algo fora de nós veio até nós, e agora nós devemos nos unir a eles. Esse é o trabalho do Centro de Estudos Teós. É por isso que nós estamos aqui, para nos fazer unir a esses novos deuses. Mas antes de falar sobre isso, vou fazer umas perguntas, né? Quem lembra, né? Vocês lembram quando falamos sobre Ra, e eu disse que Ísis fez com a baba, o suor de Ra, um veneno para adoecê-lo, porque ele era totalmente invencível? Se você lembra, você obviamente já pensou o que mata o Superman. Qual é a única coisa que pode ferir o Superman? Algo que veio do seu planeta, ou seja, algo que tem uma conexão com ele, as pedras de meteoros de Kryptonita. A Kryptonita surgiu em 1942 no programa de rádio do Superman, mas com anotações do Jerry Siegel. Inclusive a frase para o alto e avante, para o alto e além, que Nietzsche disse que seria a máxima do Superman, o super-homem, apareceu no programa de rádio primeiro, assim como também a Kryptonita, 1942. Vocês lembram que eu falei sobre os heróis, né? Os heróis gregos, o culto aos heróis, falei sobre Apolo. Apolo, embora não fosse exatamente um deus do Sol, ele era um deus solar, ele estava associado ao Sol. E a perfeição apolínea, ela é evidentemente colocada no Superman. Você tem algumas imagens de Apolo que são estátuas, né, que são extremamente parecidas com o traço normalmente atribuído ao Superman, né, do queixo, a postura, a aparência, e também é um herói solar. O mais interessante é que alguns estudiosos acreditam que a palavra herói, que os gregos usavam, ela tem uma ligação com a palavra hero, que é o nome de Horus no passado. Falamos sobre Aleister Crowley, né? A lei de Telemann, assim como o marxismo, como o fascismo, como o nazismo, eles foram, o próprio Crowley disse isso, né? Manifestações do Novo Aion que abortaram. Crowley não acreditava que Telemann era isso, ele achava que Telemann era o Novo Aion, mas também era uma manifestação abortada. Ele disse que o Novo Aion era o Aion de Horus. Os gregos haviam sincretizado Horus com Apolo. É possível que Crowley, não tendo percebido, e é isso que nós acreditamos, previu o Aion do herói, ou dos heróis, cuja porta, cuja grande abertura vem através do Superman. Basta ver como os heróis se tornaram onipresentes. Um dia eu estava no shopping e parecia piada, parecia que eu estava sendo cercado por super-heróis. Porque você entra na livraria, tem super-heróis, tudo bem, livraria. Mas cara, você entra numa lojinha que vende talheres e tem
talher de super-herói, copo de super-herói. Daqui a pouco vai ver cueca, calcinha, absorvente de super-herói. Né? Tem tudo de super-herói em todo canto, em todos os lugares. Né? Anéis, tinta de unha de super-herói. Né? Eles se tornaram totalmente onipresentes. Né? Eles são a grande chamada do cinema. Como eu disse num texto recente, primeiro apareceu a forma e agora aparecerá a essência. Superman também é um herói solar. Inicialmente não era. Durante 32 anos não foi um herói solar. O Superman, os poderes do Sol passaram a ser, o Sol passou a ser a fonte de poder de Superman, se tornou um herói solar, na aparição da prima dele, a Kara Zor-El, justamente na edição 252 da revista do Superman. Aí ele passou a ser, o Sol passou a ser a fonte de poder do Superman. Houve uma mudança na trajetória do herói. Para mostrar um pouco sobre as características do Superman, o papel extremamente relevante e místico de novo Deus que o Superman tem em destaque, de portal por onde os novos deuses estão entrando no mundo, vou mostrar um pouco sobre esta graphic novel, Crise Final. Ganhei de presente também, o pessoal é muito generoso comigo. Ganhei de presente, Crise Final. O que está acontecendo na Crise Final, antes de mais nada? Nos anos, desde a criação, né, da DC, ela foi adquirindo personagens, criando versões dos seus próprios personagens, e isso produziu muitos universos paralelos. Eles situavam esses personagens em mundos paralelos. Então você tem os personagens dos anos 40 e 50, Superman, Batman, Mulher Maravilha, e você tem novas versões deles a partir dos anos 60, incluindo do Flash, Lanterna Verde e tudo mais. Então eles convencionaram colocar esses personagens em mundos paralelos. Sabe-se lá por quê, o Grant Morrison mesmo, que é o autor dessa Crise Final, faz a mesma pergunta, embora ele não entenda, nós entenderemos por quê. Eles acharam que o universo estava muito complicado, que muitas terras estavam complicado, que administrar isso para o leitor estava complicado, e lançaram uma saga chamada Crise nas Infinitas Terras, que vai haver um crossover agora na série de TV, no final do ano, também chamado Crise nas Infinitas Terras, na Warner. E aí eles acabaram com o multiverso e formaram uma Terra única com novas origens e tudo mais. Mais tarde, anos depois, essas terras, esses universos paralelos voltam a surgir. E na sua primeira reencarnação, eles reencarnam como 52 terras. Inclusive numa série chamada 52. Atualmente, depois de algumas outras séries, Renascimento de Si, Convergência, você tem vários planetários, que são vários conjuntos de multiversos. E os autores trabalham dentro de todos esses conjuntos. Aqui, o multiverso das 52 terras ainda está renascendo, ele está reaparecendo. E o que as histórias em quadrinhos estão espelhando? O que nós viemos falando em todos esses 52 dias. O mundo de Torro Vaborro era o mundo dos deuses sem conexão. As terras infinitas, que é difícil de administrar. A divindade dispersa em muitas fontes de adoração. Depois, a Terra Unida, a partir de 1986, é o período do monoteísmo, é a era cristã, é a era do Filho. Todos os deuses se tornam um único Deus. E no máximo eles aparecem como santos, cuja divindade está conectada a este único Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo habita a plenitude da divindade, ou seja, todos aqueles deuses infinitos estavam em Cristo. Então começam a surgir agora novas terras, ou seja, mas essas terras agora estão conectadas de uma maneira muito profunda que a gente vai ver daqui a pouco. Essas novas terras começam a surgir, ou seja, novos deuses começam a aparecer, mas todos eles estão conectados a Deus. Tanto na Marvel como na DC, Deus está presente. O Deus mesmo, Deus judaico-cristão, ele está presente, ele tem um papel e a gente vai falar disso no nosso próximo vídeo. Mas aqui, o Darkseid, que é um dos novos deuses, ele pretende destruir a vontade humana. Ele está atrás de algo que ele sempre esteve atrás, chamado equação antivida. A equação antivida vai permitir com que todas as pessoas percam a sua liberdade, percam a sua vontade, e todas elas se tornem veículos da expressão da vontade do Darkseid. Igual os Old Ones, como eu tenho falado sempre. Para contê-los, os heróis começam a se reunir, e o Superman e o Shazam, que vem filme aí também, encontram um livro, que é um livro que não pode ser lido por pessoas
normais, que ele é um livro de folhas infinitas, como se fossem folhas de luz. E lendo esse livro, eles começam a ver o surgimento do multiverso, do universo. E a primeira visão que eles têm é desse vazio luminoso. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Quando acontece uma alteração, uma distorção dentro desse vazio, e ela é explicada, diz que esta luz era a consciência, que recebe o nome de monitor. E esse vazio que aparece dentro dele é uma falha, uma massa caótica de eventos que são chamados de histórias. E aí diz que o monitor, que é a consciência, observando essas histórias, sem precedentes para o conceito de histórias, e sem compreender os danos que a história pode causar a uma percepção desprovida de limites ou definição, o monitor não tem defesa. Cega, dividida em duas, a sonda se recolhe, que ele envia uma sonda para analisar o que está acontecendo ali na quietude, né? A falha, que são as histórias, é lacrada com metais divinos, deixada segura. Até que tudo que resta daquele malfadado primeiro contato se transforma em uma enorme e extraordinária forma. Ele lacra as histórias dentro de um corpo metálico, de uma espécie de meta-Superman. Vocês estão vendo aqui. Quer dizer, o Superman é que, como o primeiro herói, é transformado numa espécie de container de histórias. E isso é muito incrível, porque o Superman realmente abriu as portas para essas histórias. E aí, a consciência do monitor se divide em diversas outras consciências menores, e eles não sabem para que serve aquela estátua e dizem que ela vai ter um papel no futuro. Bom, o Superman se reúne com vários outros Supermans, né, que existem em outros mundos. Um deles é chamado Adam, que é uma criatura muito parecida com o Senhor Manhattan, eu falarei dele no futuro. E o Adam tem uma visão das coisas. E ele diz algo muito interessante. Veja a profundidade espiritual e filosófica dessas coisas. Ele diz, não existem dualidades, apenas simetrias. Quer dizer, daqui a pouco eu vou mostrar para onde vai isso. O que os gnósticos entenderam? O que os maniqueus entenderam? Que havia dualidade no universo. O que Crowley entendeu? Que havia dualidade no universo, essa dualidade causava dor, então a dualidade teria que ser extinta. Teríamos que ir além do bem e do mal, como dizia Nietzsche, como dizia também o próprio Aleister Crowley. O que o espírito do universo está falando neste Grimório? Não existem dualidades. Não existem forças iguais e opostas, um conflito eterno. Existem simetrias. Existem partes que espelham a perfeição do todo. Enquanto ele está falando isso, ele está de um lado está o Ultraman, que é um Superman criminoso de uma terra de criminosos, que é a Terra 3, e o Superman da Terra oficial. Ele agarra o Superman da Terra 3 e o funde com o Superman que nós todos conhecemos. Certo? E aí ele diz, eu fundi simetrias. Há energia o bastante em minhas mãos para transmitir sua essência para um receptor numa dimensão maior. E aí a consciência desse Superman, dessas simetrias unidas, ocupará o meta-Superman, né, o container de histórias. Bom, Superman aqui descobre o que ele tem que fazer, descobre qual é a grande ameaça que está chegando. Enquanto isso, Darkseid consegue estremecer a estrutura do multiverso. O Superman encontra uma máquina chamada Máquina dos Milagres, ele olha para a máquina uma vez só e reproduz a máquina. Quando todos os heróis foram derrotados, o Superman se aproxima da Máquina dos Milagres que ele criou e ele diz o seguinte: os mundos do multiverso vibram juntos, Darkseid, e fazem um som, como uma orquestra. Na verdade, tudo não passa de vibrações e contra-vibrações que as cancelam. Depois há um comentário. Darkseid sempre detestou a música. O Superman canta essa canção que destrói a força do Darkseid. Depois ele pega a chama dos deuses que está dentro da cadeira do Metron, que é um dos novos deuses, que está entronizado lá no Centro de Estudos Teoses, abastece com a sua própria energia solar a Máquina dos Milagres e recria o multiverso. Ou seja,
Por este personagem, nós temos a recriação da metafísica, a porta para os mundos que estão fora de nós, porque a Kabbalah ensina que Adão e Eva, o Éden era uma encruzilhada de mundos possíveis e impossíveis, que Adão e Eva foram projetados para serem criadores de mundos. Esse poder continua em nós, mas degenerado, caído. Nós não temos perfeição no uso. A Kabbalah nos ensina a recuperar essa força. O Superman aparece como o deus de Shayon, contendo todas as infinitas histórias, como Cristo, né? Nele está a plenitude da divindade, por meio do qual nós podemos descobrir a natureza do multiverso, a natureza da criação. Que o multiverso sejam tons que se anulam e se equilibram, vai dar diretamente com o Gênesis capítulo 1, de onde o Anabecoa sai. O cântico de Deus que cria todas as coisas, que nós vemos em Nárnia, que nós vemos no Senhor dos Anéis, né? O Eru Ilúvatar cria, propondo uma canção para os Ainur. O que nós temos proposto no Centro de Estudos Teoses é a terceira parte da filosofia oculta, como diz Hermes Trismegisto. Eu disse a vocês, né, a primeira parte da sabedoria oculta é a sabedoria dos egípcios, que os hebreus tomaram. A segunda parte da sabedoria oculta, que é a sua parte central, são os mistérios gregos, de onde emergirá o cristianismo. A terceira parte, que completa o Hermes 3 vezes grande, por isso é Hermes, porque a era do filho, representada pelos gregos, é a mais elevada, por isso central, tem a ver com o mistério de Cristo, o mistério de Prometeia, que é o mistério da metafísica e da nova visão divina, nós abordaremos no próximo vídeo, que os quadrinhos e a ficção têm trazido para nós. Eu vou ler aqui no final do Corpus Hermético o que é dito, que Hermes diz. É verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é igual ao que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo as coisas foram e vieram do um. Desse modo as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento embalou em seu ventre, a terra é sua ama, o talismã do mundo está aqui. Seu poder não tem limites na terra. Separarás a terra do fogo, sutil do espesso, docemente com grande indústria. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra. Recolhe as forças das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. É a força de toda a força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistus, pois possuo as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Quem diria, né? Os mistérios que eram tão inacessíveis na banca de jornal, na sala de cinema. Basta abrirmos o nosso espírito. Namastê.